Então hoje nesse vídeo eu vim falar para você que tem interesse de migrar para algum país, alguns pontos necessários para você entender como é a vida de um imigrante que trabalha em outro país, fora do seu país. Amém? Então fica aí neste vídeo porque eu vou trazer essa informação para você que deseja saber um pouco. Eu estou alguns dias sem postar vídeo em virtude do meu horário de trabalho, que nesse novo trabalho mudou bastante. Então assim tem divergido do horário de trabalho do meu esposo. Então é por isso que hoje ele não está aqui fazendo vídeo comigo. Então estou um pouco impossibilitada de estar gravando vídeos. Estou trabalhando hoje numa cidade chamada São Martinho do Porto. Inclusive eu já tenho um vídeo aí no canal, né, mostrando São Martinho do Porto. E sempre que posso, quando o frio não está muito forte, não está muito vento, eu gosto de fazer uma caminhada até dar o meu horário de trabalho, né, que eu só começo a trabalhar agora às 11 horas da manhã, então vou das 11 às 9. Então é um horário assim bem puxado. Mas enfim, né, por tudo dai graças, e eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade de trabalho que Deus tem me dado, né? E no dia de hoje, refletindo na palavra de Deus, eu quero deixar um versículo para meditação, que está lá em Provérbios 19, o verso 2, que diz que não é bom proceder sem refletir e peca o que é precipitado. Está escrito em Provérbios 19 e o verso 2. Então, temos cuidado antes de tomarmos decisões e posições, porque o diabo, que é o nosso adversário, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando em que nos tragar. Então tenhamos cuidado em estarmos refletindo e, diante das nossas orações e súplicas, levarmos a Deus as nossas petições, para não tomarmos decisões precipitadas e sem reflexão, diante do que é a verdadeira boa vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então vai tomar uma decisão, então reflita, pense, não seja precipitado, porque a sua precipitação pode lhe custar muito caro. Então reflita, ore a Deus, e se for da vontade de Deus, os planos e os projetos dele se concretizará em sua vida. Você crê? Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os trabalhos aqui em Portugal. Qual é o tipo de trabalho que tem disponível para os imigrantes, trabalhadores que desejam trabalhar, que são trabalhadores que não têm medo de trabalhar, não têm vergonha e nem têm orgulho, né? Porque muitas pessoas são orgulhosas, elas são prepotentes e se acham diminuídas em algumas posições que muitas das vezes, quando vamos morar no exterior, nós temos que assumir. Então, para falar um pouco sobre isso, eu quero de antemão deixar para vocês que nós temos que ser humildes quando chegamos em outro país. E muitas das vezes isto falta em muitos imigrantes que vêm dos seus países, não vêm psicologicamente preparados para assumir cargos, posições, trabalhos, que muitas vezes não era o que fazia parte de sua condição natural no seu país. É claro que muitos imigram para outros países para ocupar cargos, posições, trabalhos diferenciados, é lógico. E são pessoas capacitadas para isso, mas muitas vezes até pessoas que são capacitadas, elas a princípio, até se estabilizarem onde vão chegar, elas precisam de um tempo para se estabilizar onde vão chegar. E muitas das vezes é necessário para você cobrir suas despesas, até você chegar no cargo que você pretende, você ter que assumir algumas posições que muitas das vezes pessoas orgulhosas não querem assumir, não é? Mas para a maioria dos imigrantes, né, os que querem imigrar para trabalhar e ganhar o seu sustento, de mudar de vida, e mudar de país, mudar de vida e ter o seu sustento, né, garantido. Então é necessário ele assumir posições que muitas das vezes ele não está acostumado, né? E quais são os trabalhos que há disponíveis para os imigrantes que não têm uma legalização ainda?
não tem uma profissão definida, não é? E basicamente se limita realmente ao chamado subemprego, né? Por muitos denominado de subemprego. E a sociedade denominou de subemprego. Mas são trabalhos que devem ser feitos. E se alguém não for fazer, como é que ficarão essas posições, né? Então, há pessoas que realmente não entendem, não respeitam e até criticam. E ainda dizem assim, eu vou sair do meu país para ser uma faxineira em outro país, não é? Para, enfim, trabalhar de cuidador de idosos, onde no meu país eu era isso ou aquilo, e vou para outro país para ser isso. Então, de princípio, eu quero dizer a você que realmente há muito preconceituosos, não é? Com algumas posições. E mais uma coisa que eu gosto no exterior, né? Já morei em 2 países com esse, já morei uma época nos Estados Unidos e agora em Portugal. Uma coisa que realmente eu gosto é a condição de não sermos preconceituosos quanto às posições de trabalho que exercemos fora do nosso país. Então eu quero dizer para você que pretende imigrar para outro país, que vá com o coração aberto, vá com a mente sem preconceitos quanto a questões de trabalho, porque você não sabe o que lhe espera lá na frente. E muitas das vezes para você, o que tem de primeira para você, esperando por você, talvez não seja uma posição que você seja muito confortável, mas às vezes é necessário para cobrir suas despesas, né? O trabalho urgente, ele muitas das vezes é necessário, não é verdade? Porque a vida no exterior, ela não é barata, né? Quando nós fazemos a conversão da moeda daqui para outros países, muitas das vezes nós dizemos, nossa, como eles ganham bem lá. Mas na realidade é que nós também pagamos as nossas despesas aqui, que não são baratas e são realmente na moeda daqui. Então, eu quero falar um pouco das minhas experiências de trabalho, quais foram os meus trabalhos, que muitas pessoas perguntam, aqui em Portugal. E assim que eu cheguei, o meu primeiro trabalho foi de ajudante de cozinha, né? Eu trabalhei num hotel como ajudante de cozinha. E aqui em Portugal, em especial, você não exerce somente uma função. Você é contratado para uma posição, no meu caso, ajudante de cozinha, mas você funciona como é que eu posso dizer, como bombril, né? Você é um faz-tudo. O que é necessário fazer, você, dentro da sua condição, você tem que fazer. Então, assim, você é ajudante de cozinha, mas você lava banheiro na hora que der, você limpa chão na hora que der. E não podemos simplesmente dizer, eu fui contratado para ser ajudante de cozinha, então não vou limpar banheiro. Aqui não existe isso. E nós temos que ser muito humildes para aceitar. E muitas das vezes as pessoas se perdem no exterior, não gostam, se sentem humilhadas, prejudicadas, porque lhes falta realmente esta consciência que é necessária. Então, quantos são os que vêm e voltam em tão pouco tempo por não suportarem essas questões, né? Mas, enfim, então a minha experiência primeira foi como ajudante de cozinha em um hotel. E também tem a questão dos horários, que aqui em Portugal, em particular, faz muito horário, a gente chama aqui horário repartido, né? Que você vem, apesar que lá no hotel o meu horário era normal, das 8 às 5, mas havia períodos onde no hotel eles serviam jantares para grupos especiais, onde a gente tinha que ficar até finalizar o jantar, meia-noite, não é? Ali lavando a louça, limpando a cozinha. E eles fazem um horário repartido. Então você vem de manhã, um exemplo, vem de 8 até 1 da tarde. Aí de 1 da tarde você vai para casa, fica lá até 3, 4 horas da tarde. E depois você volta para concluir o dia e vai até o horário que finalizar o evento. Então esse foi a minha primeira experiência de trabalho. Aqui, como eu já falei em outros vídeos, o que funciona muito
São contratos de trabalho, você é contratado por períodos de trabalho que giram em torno de 6 meses, né, em cada emprego, em virtude de, em particular eu trabalho desde que cheguei no ramo de turístico. Então, ramos de hotéis e camping, como foi o meu segundo trabalho. Então, assim, girou em torno do turismo. Então, o turismo, ele movimenta muito aqui em Portugal, muito a economia aqui em Portugal, e foi onde eu me encaixei desde que cheguei, no setor turístico. Então, os meus trabalhos girou em torno de contratos, então contratos de 6 meses. Logo que encerrou esse contrato, que é no período do verão, eu, por não dirigir aqui em Portugal, então eu fiquei desempregada, né? Fiquei 3 meses desempregada na época, e depois eu consegui um segundo trabalho que foi também no setor turístico. Lá não é hotel, mas é um parque de campismo. Lá é um parque de campismo, onde ali a gente fazia faxina nos bangalôs, fazíamos a limpeza dos pavilhões onde eram a área dos banheiros, enfim, era para fazer faxina, faxineira lá. E também lá foi um contrato, nesse durou mais um pouco, foi um contrato de 6 meses, que depois se estendeu por mais 2 meses, então 8 meses no total. E depois, logo em seguida, encerrou meu contrato, mais uma vez desempregada. Só que dessa vez foi diferente, porque eu já havia contribuído com a Segurança Social, que é o nosso INSS aí no Brasil. Então aí eu já tinha direito a ficar com o seguro-desemprego, né? Ter direito ao seguro-desemprego. Então, quando fiquei desempregada, dei entrada no meu seguro-desemprego, o qual eu teria direito a 1 ano, foi liberado para mim 1 ano de seguro-desemprego. Mas é claro que a gente não vai ficar esperando por seguro-desemprego, até porque aqui em Portugal o seguro-desemprego ele é um pouco menos do que o salário normal, né? A gente não recebe o salário integral, mas já é uma grande ajuda, é claro, para quem está desempregado. E logo em seguida, fiquei 2 meses no seguro-desemprego e estou agora no meu atual emprego, que é num supermercado, né? Dessa vez saí um pouco do setor turístico, quer dizer que supermercado ainda continua sendo no setor turístico, né? Porque gira em torno do turismo. O supermercado também aqui em Portugal, porque nessa época de verão, onde eles contratam, e o meu contrato também foi para a época de verão, porque o turismo, e também aqui por ser praia, gira realmente em torno do turismo e muito movimentado em virtude disso, né? Então hoje estou no supermercado, estou na posição de caixa do supermercado, que eu tinha alguma experiência desde o Brasil. Estou exercendo a posição de caixa, mas também é aquilo que eu estava dizendo. Não é que você vai ser caixa de supermercado, você vai ser só caixa, não. Então você é caixa, você limpa o chão, você lava o banheiro, se for necessário nos horários, eles intercalam os horários para que seja distribuída as posições entre os funcionários e todos de forma igual, né, sem distinção ou exceção, trabalham em todas as posições que tiverem dentro do supermercado. Momentos estão no caixa, momentos estão abastecendo as gôndolas do supermercado, momentos estão lavando os banheiros, momentos estão limpando o chão do supermercado, e assim é. Então, se você é um trabalhador braçal, né, se você é um carpinteiro, pintor, pedreiro, marceneiro, faxineiro, quer trabalhar em restaurante, como garçom, na área da cozinha, cozinheiro, são as profissões, né? Você é trabalhador, guerreiro. Então, há sim muito trabalho
aqui em Portugal, né? Você que não tem medo do trabalho, tem medo de trabalhar, tem coragem, tem força, garra. Então, pense a respeito, quem sabe. Mas, Gleisi, na minha área, não tem como eu entrar? Tem sim. Você pode tentar sim, um visto de trabalho. Você que tem suas qualificações profissionais, né? Se for o caso aqui em Portugal, tente seu visto de trabalho, né? E quando chegar aqui, tente validar o seu curso para que você venha se encaixar na sua área profissional. Tente validar o seu curso e, se for assim, da vontade de Deus, você consegue se encaixar na sua área, né? Com seu visto de trabalho e validando o seu curso profissional aqui em Portugal, né? Você consegue sim se encaixar em qualquer área profissional que você for apto para exercer, tá bom? E chegando a primavera, já está aqui, ó, brotando uma variedade que eu amo. As flores, contemplar a natureza, as coisas que Deus fez. E nessa minha caminhada, antes de voltar ao trabalho, porque eu venho com meu esposo, ele começa às 8 horas da manhã e eu só às 11. Então eu já pego já a carona. Olha que lindo. Para você que é amante da natureza. Então eu já pego essa carona e já chego aqui em São Martinho do Porto desde as 15 para as 8. Faço minha caminhada até esperar dar 11 horas da manhã para entrar no meu posto de trabalho. Nossa, Gleisi, tudo isso de tempo você não pode vir de ônibus? Posso. Só que o ônibus aqui em Portugal é bem escasso. Então, eu chego aqui de 15 para as 8 e o ônibus passa aqui de 9h20. Então, assim, eu não acho tanta diferença. Então, já tá me desdobrando para vir de ônibus. Então, eu prefiro vir logo nos Denilson, porque depois o próximo ônibus só vai passar realmente lá para o meio-dia, que já é depois do meu horário, né? E aproveitando, tudo tem jeito. E se for da vontade de Deus, venho morar aqui futuramente. Se não, permaneço lá na Nazaré. E assim Deus tem o controle de tudo e da minha vida também. Olha aqui esses apartamentos novinhos. Tá acabando de ser construído. Tem esse outro aqui, ó, que tá sendo construído. Você que é pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pintor, enfim, dessa área de construção, quero lhe dizer que aqui é uma área muito bem solicitada, essa área da construção civil, e que realmente os bons profissionais dessa área, eles são disputados aqui em Portugal, tá bom? Outra profissão também que se paga muito bem aqui em Portugal são os operadores de grua. Outra profissão que se paga também muito bem, né? E há poucos profissionais da área. Esse foi o vídeo de hoje, respondendo algumas pessoas que perguntam sobre os trabalhos aqui em Portugal, né? Então, antes de eu começar o meu dia de trabalho hoje, nesta minha caminhada que eu gosto de fazer aqui na Praia de São Martinho do Porto, então eu vim falar um pouco para vocês sobre como é os trabalhos aqui em Portugal. Então, para você que deseja imigrar para o Portugal ou outro país, pense, reflita para não tomar decisões erradas ou precipitadas. Coloque suas posições diante de Deus, né? E se você é uma pessoa que gosta de trabalhar e uma pessoa sem preconceito quanto a posições, uma pessoa forte, e se você não é forte, Deus te faz forte,
né? Para lutar, para guerrear, venha preparado, psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Fisicamente, não é, porque a correria aqui realmente é grande, né? Os trabalhos aqui em Portugal em particular são bem intensos, não é molezinha, tá bom? Mas enfim, este é o meu segundo país, né, de experiência, e eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades e o tempo que Deus me dá aqui neste país. Não sei quanto tempo que eu vou permanecer aqui, né? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, eu não sei qual é o meu tempo aqui. Tá bom? Então você que deseja, hoje eu estou trabalhando nesse supermercado, em especial eu fico lá naquele posto de gasolina que faz parte do supermercado, fico lá no caixa, onde já estou entrando para ir trabalhar. Mas você que deseja vir para Portugal, tente seu visto, tente um visto de trabalho, tá bom? Para que quando você chegue aqui o caminho já esteja bem adiantado com relação à legalização para você, tá bom? Então fica com Deus.